Hoje a gente vai ter um encontro onde, ok, olá, Saulo cá está. Acho que já já Saulo entra, cá está ele. Olá, é uma alegria estarmos juntos. Olá, namastê, amado. Eu tô te. Pronto, pronto. É, ele está conectando. Tá cortado pra mim. Tá, namastê, porra, Jane. Tá picotando para mim, Saulo. Sua imagem tá parada. Dá um retorno aí, gente. Tá fluindo bem o meu vídeo? Ah, é uma alegria estarmos juntos, uma alegria sentar em satsang, uma alegria poder falar em forma de palavras e poesia. Ah, agora sim, agora eu acho que deu uma boa conectada, Saulo. Fala. Traz alguma fala, Saulo, para a gente testar. Oi, agora tá todo mundo me vendo e me ouvindo? Tá fluindo bem agora. Tá ótimo. E... Om Namastê. Bem-vindos Bom, todos a essa conversa satsang e que a gente possa juntos trazer essas palavras auspiciosas, essas palavras que tocam o coração, transformando uma mente que está acostumada a olhar o mundo através de um olhar que enxerga coisas, que enxerga apenas coisas, para uma mente cujo olhar enxerga através das coisas e além das coisas a unidade indissociável do ser, presença, consciência, de tal forma que essa investigação, que essa mente, ela nos traga o reconhecimento e a certeza, a convicção que somos presença consciência, que a nossa real identidade é presença consciência, tão tão clara em nossos corações que aquela ideia de ser um eu separado fica secundário. Do mesmo jeito que a gente tem a convicção que aqui atrás tem tem uma folhagem, tem uma grama, dessa mesma convicção a gente saiba que é presença consciência. A introdução que eu queria trazer e gostaria muito de te ouvir agora sobre um pouco de convicção, a convicção do ser. a convicção do ser. Maravilhoso, né? Porque a gente está falando sobre o ser aqui. E é isso que somos e esse reconhecimento que faz de nós presença, consciência constante. Todos me ouvem bem ou não? Eu estou achando que está um pouquinho baixo, Saulo. Não sei se poderia chegar mais perto do microfone, facilitaria. Vocês me ouvem bem? Todos me ouvem bem? Bem melhor? Deixa eu Bem ver. melhor. Deixa eu voltar. Voltei. Tá bom ou perfeito? Tá ok. Beleza. Que bom, Viti. Com uma introdução dessa e uma convicção dessa relembrança, nós só podemos trazer aqui realmente a, o silêncio, né, através de palavras, para que esse reconhecimento cada vez mais se faça constante, se faça real e gere realmente uma certeza. Essa semana a gente estava fazendo uma brincadeira, né, em Sangha, com aquela análise típica dos contos sagrados sobre a lua, da, de como que funciona e trabalha essa ilusão, né, aqui conosco. E a lua, de certa forma, todos estão vendo a luz fluir através da lua, todos estão vendo o brilho da lua,
e nada mais é do que um reflexo, nada mais é do que uma projeção. E o que mais seria a ilusão do que algo tão perfeito aonde nós acreditemos de forma muito profunda e enraizada em todos nós esse momento, né, que todos passamos e experienciamos aqui. Falar de convicção é falar de salto de fé. Falar de convicção é realmente estar entregue. Falar de convicção é falar de não ter controle, é ter a profunda certeza, não a certeza de estar certo, a certeza de que está tudo perfeitamente em seu devido lugar, em progresso, evolução espiritual, o que quer que seja, da forma que queiram chamar. Convicção, ela é extremamente necessária num processo onde que ainda de forma dual é necessária a ação do ser aqui, do ser que está aqui experienciando isso. Porque por mais que devemos desejar de forma desinteressada o nosso processo de libertação, nós devemos ter a convicção de que é o que eu mais busco nessa vida, né? Ou em todas as outras vidas. Tem uma frase de uma música do Renato Russo, Monte Castelo, é o querer bem mais que bem querer. É a convicção, é a porteira aberta, é entrega. Bacana. É bacana essa frase do Renato Russo, dá pra gente brincar de explorar ela um tanto, né? É querer bem mais do que o bem querer, alguma coisa assim. Porque é quando a gente vai investigando o que é, afinal de contas, a vida, ou quem sou eu. Tem duas entradas de investigação, o que são dois caminhos, ou são dois vieses, dois prismas, que a gente, enquanto um investigador, enquanto aquele que na vida não sabe, não está satisfeito com esse ritmo automatizado de viver, para esses cujo coração tem um chamado e arde que esse viver olhado através dos condicionamentos sociais, através disso que nos foi passado, do mundo ser só isso, da nossa psique ser só isso, para esses cujo coração não tem satisfatoriedade com o condicionamento, com o automatismo, aí chega esse apontar de investigação de satsang com dois prismas. Um é quem sou eu, que a gente vai fazendo aquela regressão de olhar tudo que está sendo visto, isso está sendo visto, isso também está sendo visto, e voltar os olhos para esse que vê. A gente chamaria então do puro sujeito. Esse é um viés de investigação onde, se a gente encontra alguma coisa, quando a gente olha o puro sujeito, isso ainda não é o puro sujeito, é um objeto, ainda está sendo visto. Até que esse tipo de mecanismo de investigação te jogue no abismo do silêncio, do puro ver, chamado de puro ver, onde tudo o que pode ser visto, pensado, sentido, acessado, é reconhecido como um objeto. E o outro viés é quando a gente vai olhando o mundo, a vida, o que é isso, afinal de contas, e vê como que é impermanente. Tudo vem, vai, perecível, um som já passou, uma imagem que eu olho de cá tem um brilho, depois eu olho de lá, a imagem de cá sumiu. E aí você começa a perceber que isso tudo que pode ser visto, ouvido, tocado, tem um grau de fluidez e impermanência que anuncia, sugere
E aí a gente infere que há isso sempre presente, para além do tempo e do espaço, que a gente chama, então, por falta de outro nome, porque nada que pode ser nomeado, tudo que pode ser nomeado, eu vou dizer assim, é uma coisa. Então, por falta de um nome melhor, a gente chama de realidade, verdade, presença, consciência. Quando a gente tem essa percepção da realidade, presença, consciência, isso que está aí, mas que não é uma coisa, isso traz um insight no nível mesmo, vou dizer assim, epistemológico, é compreensível, mas depois isso vai descendo para o coração. Isso ganha forças maiores do que só uma compreensão, porque ela começa a te colocar num lugar completamente diferente de relação com o mundo, consigo mesmo, com os objetos, com as próprias relações com os pensamentos. E aí sim se torna uma convicção, quando desce para o coração e você convictamente sabe que não é só um saber, né, cognitivo, epistemológico, do pensamento, ou de uma sacada, de um insight, mas está vibrando em cada átomo, em cada célula, através do corpo, dos sentidos dos objetos. Isso que no coração de tudo é o indizível, que a gente chama de presença-consciência, porque tem essa qualidade de ser e de saber-se. Por isso que a gente chama de presença-consciência. Está sempre aqui, consciência enquanto revelação, enquanto acontecimento e saber do acontecimento. Saber até que não sabe. É outra, né? A gente está aqui num dicionário muito delicado, que é o dicionário do satsang. Então, o nosso convite aqui, né? Pedir para o Saulo também trazer palavras maravilhosas, dessa convicção que desce para o coração, que primeiro refaz um pensamento e um jeito de olhar, e depois vai metabolizando de tal forma, alquimicamente, que se transforma na sua convicção pelo saber. Você sabe que é assim. Você sabe, nós sabemos, todos nós sabemos que é assim. Isso faz parte, inclusive, de... Então, para mim, o Saulo deu uma travada. Dá uma teclada aí, gente. Foi só para mim? Para vocês também ele deu uma travada. Voltei! Voltou. Para quem não sabe, pessoal, peço desculpas a vocês. Eu estou no meio de 100 mil hectares de Mata Atlântica em volta de mim. Então, conexão aqui para mim. Gratidão, querida. Esse se dar... Tranquilo. Tá indo e vindo, Saulo. Ai, ai, ai. Então deixa eu ir e vir. Deixa eu mudar de lugarzinho por aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu mudando de lugar eu consigo. Agora tá fluindo, aproveita e vai falando. Agora eu vou falando. Olha só, segue o apontar direto. Vou falar com vocês, queridos, a respeito de toda a fluidez dessa fala, desse apontar direto, Vite, com essa química borbulhante que acontece no coração. Desse ancoramento, né? Esse ancorar tão necessário do que é
ser presença, consciência, verdadeiramente, né? Se estar em paz com isso e reconhecer-se isso. E nesse caminho é muito interessante porque dentro dessa trilha ao qual eu sou aqui, eu trago exatamente esse ancorar das virtudes pelo coração. Porque todas essas sementes, elas já estão plantadas aí. O que é necessário é o reconhecimento de todas essas virtudes e ancorar essa sua presença pelo coração, para que semeie, para que desabroche essas virtudes, para que verdadeiramente a gente não somente saiba, sinta, perceba, experiencie a presença, mas ser verdadeiramente de forma real aqui. Não adianta nada nós sabermos todos os conceitos, os livros, os nomes, as ideias, se nós não somos verdadeiramente o reconhecimento disso aqui atuando. E dentro de todo esse, eu vou chamar de assentamento, o que é o assentar da presença aqui, existe um processo, vamos dizer, ainda que conforme todo o cosmos, todo o universo flui, ainda que de forma expansiva dentro de si mesmo, na percepção do não saber, da entrega real a tudo isso que é. Então, quando a gente. Eu tô achando que tá ventando muito, eu não sei se vocês continuam me ouvindo bem. Eu vim aqui para Tá, fora, tá bem? tá Que bom, ótimo. tá bem. Nesse caminho de toda essa expansão que se faz presente, nesse reconhecimento de uma expansão de que não se é apenas esse veículo atuando aqui, mas sim o todo em si mesmo, se faz verdadeiramente a morada desse que é você mesmo, no seu próprio coração. Acho que essa química borbulhante no coração faz com que esse assentamento seja perfeito. Seja perfeito. Porque para que isso verdadeiramente se assente, vamos falar dessa forma, esse assentamento, para que isso verdadeiramente se assente, é necessário não esforço, é necessário não desejo, é necessário não saber, é necessário não fazer, porque enquanto houver ainda um eu pessoal no caminho, querendo saber, resolver, experienciar, ser, ainda vão haver alguns tipos de obstáculos no meio desse caminho, né? Vamos colocar assim. Porque ainda existe uma pessoalidade, ainda existe uma identificação. E tudo que é pessoalidade, identificação, ainda está intimamente ligado aos medos e aos desejos, ao controle, a uma ideia de que será mesmo que essa ilusão é uma ilusão? Será mesmo que a presença é verdadeiramente presença? Será que eu sou? Será que eu estou? Será que eu cheguei? Será que somos? E vou te contar uma coisa muito interessante, Viti, a respeito. Eu não sei se eu ainda estou aqui, eu ainda estou online. Oi, pessoal que está ouvindo, eu ainda estou online, ainda estou? Eu ainda Uma estou? coisa Deixa eu muito saber se eu. interessante que você vai me contar. E pronto. Eu caí justamente na hora que eu ia falar que tinha uma coisa muito interessante.
Eu que não estou te escutando agora. Eu estou te vendo, mas não estou te escutando. Todos me escutam Não ou consigo te não? escutar. Ele vai sair e entrar de novo, então eu vou pegar o gancho para a gente continuar nossa conversa, falando inclusive dessa diversão que é a vida. Nesses fluxos de ir e vir e um descansar para não ter uma ansiedade de esperar o que ouvir. Diz aí. Voltei. Voltou. Com Na hora, voz e imagem. na hora da entrega do final da novela, Tá baixo. todo mundo me ouve baixo ou só a Viti está me ouvindo baixo? Só para eu saber. Alguém aqui, pessoal? Ah, a Jaqueline colocou uma coisa interessante aqui, Viti, se você Sim. me permite. Essa é uma fala que eu comento muito. Eu falo que até o sexto chakra se cai. Até o sexto chakra se cai. Você pode lá em cima, lá em cima. Quando você se perceber lá em cima, é sua maior rasteira. Porque quando você está lá em cima, quer dizer que você ainda não entendeu. A gente escuta bem lá o normal, ok. Mas o que eu ia falar, Viti, eu vou fazer assim. Vou chegar bem perto aqui do meu microfone. Estou bem perto do meu microfone. É muito interessante toda essa questão da clareza, incluindo todos esses códigos sagrados dentro dessa ilusão que permeia tudo que a primeira coisa que eu percebi quando eu abri os meus olhos, Viti, foi que no meu nome eu tinha o Sol e a Lua nele. E daí eu pensei, caramba, nós somos a integração total de tudo que consideramos incluir inclusive luz e sombra. Esse foi meu primeiro namastê. Ok. Não sei se A todo gente mundo ouviu. pode. Todo mundo conseguiu ouvir a história só para saber se eu repito ou não, não sei. Fiquei na dúvida. Namastê, pessoal. Lindos vocês. Que bom. Várias presenças de luz uma Vou estar quinta tarde. conectando aqui o fone. Namastê, Indy. Ah, ok. Assim melhor. Agora escuto vocês melhor, te escuto melhor, Saulo. Estava realmente E difícil de ouvir. eu contei para o pessoal aqui, Viti, a respeito do momento onde eu abri os olhos. O primeiro ponto de clareza que eu tive foi com relação a esses códigos que permeiam a ilusão, que estava inclusive no meu nome, que a hora que eu abri os meus olhos, me veio assim, eu tenho o Sol e a Lua no meu nome. E daí, naquele momento, eu comecei a ter um entendimento de que era uma integração de algo todo, algo único, o que era luz e sombra, andando junto ali. Tem uma, Interessante, né? né? A gente, quando abre a mente para um olhar maior, a gente pega e relê as coisas que estão aí presentes, segundo qual prisma, né? É com qual mente eu estou olhando? Eu estou olhando com uma mente que olha objetos, olha coisas, olha conceitos, ou eu estou olhando com uma mente
que reconhece essa totalidade indivisa em tudo? E será que essas duas mentes elas se contradizem? Não, é como se uma englobasse a outra. E aí a gente pode brincar de fazer essas interpretações, porque isso é só uma interpretação, e essa interpretação a gente pode brincar de fazer sempre em honra à verdade, sempre em honra ao esclarecimento. Eu tenho um pouco de cuidado para não criar muito misticismo em volta das coisas, porque é de uma simplicidade para todos, para o coração de todos. E tem algumas pessoas que têm uma facilidade em olhar e brincar com essas interpretações. Tem outras pessoas que são de uma simplicidade que nem entende direito o que está sendo falado e ainda assim a convicção da despertude de que tudo é o ser, uma convicção existencial. Eu sei que as coisas vistas, ouvidas e pensadas são da dimensão do impermanente, do passageiro. E quando essa clareza de que o ser é tudo, de que isso que a gente chama, por falta de outro nome, presença consciência, é a realidade, isso faz com que cada um que tenha essa clareza comece a atuar no mundo de um outro ponto. Essa é a alquimia. E aí você vê que surgem poemas, surgem brincadeiras simbólicas, surgem discursos organizados e mais com desenhozinhos, inclusive esquematizados. Tudo isso em honra a essa revelação, de trazer essa revelação, essa clareza para todos os seres. Porque é a partir dela, com as diversas linguagens, que a gente cria realmente uma manifestação de um mundo onde ética, beleza, cuidado, amor, liberdade, onde essas palavras elas têm um significado que não é mais um significado ligado ao seu medo e desejo, como Saulo bem lembrou, ao eu individual com seus medos e desejos, mas é em honra a um campo de totalidade, um campo dármico, para usar as palavrinhas lá da Índia, que eu gosto muito, porque são muito precisas. Um campo de relação, lembrando Spinoza para os amigos aqui, né? Um campo de relação onde o encontro é sempre um encontro de alegria, um encontro onde o brilho prevalece, onde abre corações e onde traz realmente essa manifestação do divino, do infinito, na dimensão mesma do finito e do passageiro. Isso. Dentro de todos esses discursos, organizados ou não, poéticos ou não, floreados ou não, se faz presente algo muito especial. Algo que talvez de tão simples, tenha passado desapercebido durante vidas, passagens. E é tão simples, que talvez seja simples demais para a mente humana entender tudo isso. Talvez seja simples demais dentro da real intenção do que se é, né? Do intento colocado em cada ação. E todas essas palavras somente seriam palavras se tivessem sendo proferidas em um discurso. Essas palavras só seriam palavras se elas estivessem sendo apenas ditas.
Mas essas palavras não são só apenas palavras, elas são virtudes. Elas são virtudes que floreiam todo o necessário para um despertar real do ser. Porque se fossem só palavras, de certa forma não tocaria o que você pode chamar de alma, de presença. Ficaria em um campo das ideias, no campo das discussões, no campo da pessoalidade, das atividades em si, das funções em si. Mas como é algo que permeia toda a criação, preenche e traz a relembrança ao ser de que isso tudo já é você em toda a sua bem-aventurança, de que isso já é você em toda a sua alegria, de que isso já é você dentro de todo esse floreio tão lindo, tão perfeito, que é tudo o que rege a criação. É de uma totalidade, de uma transparência, de uma clareza sem bordas. Enquanto você estava falando, me veio até bem, com bastante energia, essa dinâmica. É uma dinâmica onde a convicção, o ser enquanto uma convicção, vai se arranjando dentro das camadas do corpo físico, dentro das camadas dos discursos que é a mente intelectual, conceitual, vai se ajustando dentro das camadas psíquicas, daquilo que é uma mente emocional e subconsciente, e das crenças e das camadas das crenças, numa dinâmica de estar em satsang, ouvir satsang, adquirir essas ferramentas do olhar que vai dando um passo atrás das mentes conceituais, emocionais, cheias de crenças e subconsciente, cheio de impulsos de atitudes, e vai se tornando isso que o Saulo falou, para além das meras palavras, vai se tornando virtude, o que significa que vai transparecendo através de pensamentos, palavras, ações, obras, a verdade dessa sempre presença além dos jogos de medos e desejos, além dos impulsos de adquirir, de possuir, como um sentido de segurança, um sentido de reafirmação de uma identidade pessoal que você tem que gastar uma puta de uma energia para manter, numa ideia de cristalização de qualidades desse eu pessoal, que na verdade é fluido, fluido como o rio de Heráclito, fluido como tal. E aí, com esse reconhecimento, vem algo que eu queria retomar, que o Saulo falou lá atrás, mas nesses ires e vires das transmissões que agora estabilizou, eu queria trazer, recordar, refalar, reatualizar o que ele falou do não esforço, do não saber, como um coroamento dessa dinâmica, pois há um fazer para esse eu pessoal, um esforço, inclusive, para se dedicar ao reconhecimento daquilo que é a nossa real natureza, que em si mesma é sem esforço e está sempre presente. É necessário um processo no tempo para que se estabeleça a convicção disso que é
o quarto tempo que não muda, o fora do tempo, o eterno agora. E essa dinâmica paradoxal, e essa dinâmica que vai por si só estabelecendo a convicção do ser como real natureza de tudo, que vai estabelecendo o que, num texto muito bonito que chegou na nossa sanga esses dias, que é o Sermão da Pobreza, de Mestre Eckhart, que vai falando, é Mestre Eckhart, tá? É um cristão, não sei de que ano, mas é de 1400, 1600, sei lá de quando, que ele vai falando do que é a pobreza de espírito, que ele começa dizendo, né, quando a beatitude fala, tudo mais se cala. E a beatitude disse, os pobres, é dos pobres de espírito o reino dos céus. E ele faz um discurso belíssimo, explicando o que é esse pobre de espírito, que é além do saber, se há ainda um saber, inclusive um saber do divino, isso ainda não é a pobreza absoluta. Se há ainda um campo aqui interno para Deus atuar, isso ainda é riqueza demais, é posse demais, pois a pobreza absoluta, essa pobreza para quem o reino dos céus se faz, é a pobreza de saber que só há Deus, que só há presença consciência. É em direção a essa total pobreza, desse não saber, não querer, não fazer, que todo o trabalho espiritual, que toda sadhana, que é o trabalho espiritual, tem como uma meta, mas não uma meta no tempo, ainda que também no tempo, mas uma meta no imediato agora, de clareamento e reconhecimento dessa plenitude que é pura presença consciência e sua real natureza. Contigo, Saulo. É dentro desse não saber, dentro desse quarto tempo, que se firma isso. Esse assentamento, esse ancorado, essas virtudes, esse despertar, esse desabrochar real consigo mesmo. Porque ainda existe muita pessoalidade em querer se libertar de algo, querer ser algo, querer fazer algo, mesmo que seja como muito bem colocado, eu me faço um vaso para que Deus haja em mim, ou que eu tenha um espaço em mim. É mais do que isso. É mais do que isso. E na realidade, quando a gente fala mais do que isso, é para que a mente humana entenda a ordem de grandeza dentro do sentido do planeta, porque é muito menos do que isso. É muito Perfeito. menos. É muito menos do que isso. E verdadeiramente, quando se tem o entendimento real, eu fiquei muito feliz com o envio desse texto para mim também, né, que você me encaminhou. Sim. E às vezes eu coloco como um manual Karma Yogi. Muita gente estuda Karma Yoga e eu coloco como um manual Karma Yogi também para Sangha, é a oração de São Francisco. E dentro da oração de São Francisco existe algo de muito profundo. A gente não vai falar todas as frases, acho que só a primeira frase dela ilustra de uma forma bem natural. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E quando você se coloca como um instrumento, você não tem escolha. Você está ali para ser tocado. E é vazio.
e é extremamente vazio. E somente flui através do que é vazio, o que é o silencioso ser. Então, ser um instrumento é mais do que eu me colocar disponível, porque eu me colocar disponível é uma escolha. Eu ainda estou escolhendo ser disponível. Quando eu me torno verdadeiramente, quando eu me torno um instrumento dessa verdadeira paz, isso quer dizer que eu não tenho mais nada entre o que é uma consciência pessoal ou um resquício desse pessoal em mim, aonde nem um traço fino, mas onde nem mais um traço fino exerce borda no meu ser, porque eu já sou um com o todo. E que eu tenho a consciência de que necessário se faz não querer ser, pertencer, agir, merecer. É um buraco tão estreito, mas tão estreito, mas tão estreito, que talvez só passe quem não carrega nada consigo. Que o deslumbre é muito para quem se apega aos fenômenos. E esse é um cuidado. Essa é uma atenção. A pobreza. Eu vou Gratidão. reforçar isso que você começou, que você trouxe. Começou, foi uma palavra que caiu do nada e entrou aqui, mas que, né, que deu download, começou no sentido, ela apareceu, de que colocar-se como instrumento é o começar a tirar a roupa, começar a se desnudar, começar a empobrecer. É ainda um conselho, e é assim que satsang funciona. Satsang chega na dimensão mais egóica, mais ignorante, no sentido de ignorar a real natureza de tudo. Satsang é de tanta compaixão, é de tanta generosidade, tanto amor, que desce ao mais profundo dos infernos, no sentido de ignorância, pois ignorar a verdade divina de tudo, a verdade inseparável de tudo, é realmente infernal, no sentido de sofrimento, de confusão, dúvida, e é descendo ao que há de mais encoberto, de mais sombrio enquanto ignorância, que as palavras, o apontar e o que a gente chama também de campo búdico, disso que está além das palavras, mas na presença de seres que se sabem presença consciência, esse campo búdico se faz presente. E essa clareza do que se transmite para além do que só das palavras, atingindo âmagos muito profundos do coração, da alma, de tal forma que vai desabrochando o reconhecimento
de que tudo aquilo que antes eu achava que era meu, que era uma posse, vai sendo reconhecido que no final das contas, nada é exatamente meu. Que essa ideia de posse é só uma ideia construída. E que há uma inteligência, uma ordem natural, universal, cuidando profundamente de tudo. E esse mesmo reconhecer, essa mesma clareza, esse mesmo estado de reconhecimento da vaziez, essa pobreza então agora pode ganhar o nome de vaziez, leva para uma dissolução que não é do jeito que a gente... Eu de vez em quando tenho um cuidado com as palavras, porque quando falo de solução, parece que tudo vai sumir, mas não. Esse que é um instrumento, é só um nome também, porque isso que é a forma manifesta do imanifesto, vai atuando, desenrolando no mundo o seu talento, as suas qualidades, as suas virtudes, como uma forma única no mundo, da mesma forma que cada folha de uma árvore tem uma forma única, cada ser dessa humanidade, desses seres humanos, cada ser de qualquer dimensão tem a sua marca única, como um canto, uma área, um poema, da própria infinitude a ela mesma. Contudo, porque é infinito, o que há de mais belo e também o que aos nossos olhos, aos olhos do tempo, a gente poderia dizer o que há também de mais terrível. Porém, aos olhos que agora vai se estabelecendo como convicção de que tudo é o ser, essas palavras perdem o sentido e ainda assim a celebração com todas as faces se faz presente. Esse desnudar que vai lá nesse eu individual que acha que tem o eu, falou, oh, torne-se instrumento. E ao tornar-se instrumento, é só um truquezinho, porque quando você vira instrumento, você some, e você vira o próprio Brahman. Mas não espalha não, deixa a gente continuar com esse truquezinho, para que toda a humanidade desperte. Namastê. Eu faço com uma mão só porque a outra está segurando o celular. Eu tô aqui nesse momento também, segurando com uma. Se eu Ou é um ou é outro. Eu tô aqui. É. Somos dois. Aliás, somos um, não tem como. Ai, querida, que coisa, né? Que coisa. Não, não existe absolutamente nada a ser expresso por palavras do que verdadeiramente se é. Não somente se é um ser, se é o que se é. E somente isso basta. Ó, tá chegando uma convidada especial aqui comigo, me dando tchau, Piquitita. Tá ali de longe, a Piquitita. Ai, ai. Mas olha, eu acredito que dentro desse discurso, dessa grande brincadeira do eu sou aqui, encaixa perfeitamente esse grande finale, essa multi e total inspiração disso que foi silenciado, porque para mim, quando você encerrou esse discurso e me passou a frase, para mim ficou muito claro que terminava ali o que a gente teria que trazer aqui de apontares. E eu acredito que, para finalizar esse tema
que a gente colocou hoje do eu sou aqui, nada mais relevante do que verdadeiramente trazer todo esse conteúdo tão lindo colocado aqui como uma forma de uma percepção não dual desse real ancoramento do ser. Porque eu sou aqui significa até mesmo para o próprio buscador espiritual que ele não está em algo a ser buscado. Eu sou aqui é de forma convicta colocar-se, assentar-se aqui e ser a pura manifestação da presença consciência. Sim. E apenas ser. E apenas fluir. Sim. E como palavras mesmo de fechamento da mandala, desse desenho que vai se tecendo quando as palavras vão sendo ditas, né, trazendo um quadro de clareza através das palavras, porque é assim que funciona esse mundo mental do ser humano, criando quadros que esclarecem a si mesmos e, revirados em si mesmos, transcendem os próprios quadros e, naturalmente, uma abertura, uma expansão que muitas vezes nem é vibracional, mas é do conhecer e da presença consciência se faz vivo, é que nessa investigação, nesse descansar no coração, da convicção que surgiu e que brotou pelo reconhecimento da totalidade indivisível de cada experiência, que brotou pela autoobservação, que vê surgir na psique desejos, medos, nomes, emoções, e que em vez de ficar com o conteúdo, mas usa dos conteúdos todos que surgem para voltar os olhos para essa outra mente que sabe e que dá ser a todos os conteúdos, para voltar à fonte do ser aqui, agora. Essa convicção que se faz ela mesma traz a bênção dessa pobreza radical, onde o reino dos céus se revela e se faz presente em sua plenitude, que é onde a gente reconhece que, na verdade, sempre o que houve foi o reino dos céus. Sempre o que existiu, numa outra linguagem, para quem conhece, é o palácio maravilhoso de Padmasambhava, que no budismo se diz assim: quando os olhos estão nublados de ignorância, a gente vê o samsara. Quando, com o conhecimento luminoso, a mente de Buda se faz a mente através do qual tudo é visto, você vê que, na verdade, você sempre habitou o maravilhoso palácio de Padmasambhava. E isso vai transmutando profundamente emoções, pensamentos, atitudes, e faz nascer mesmo o céu na terra, de forma que a gente nunca imaginou, e de forma que esse eu pessoal vai se surpreendendo. Caramba, olha como as coisas se tecem, olha quanta sincronicidade. Nossa, mas isso daqui deu errado. E o coração, cheio de sabedoria e convicção, sabe que esse nome deu errado é porque essa mente só consegue ver a curto prazo. Mas para a mente que consegue reconhecer a perfeição em tudo,
a gente já sabe que quem está atuando e agindo é o campo dármico em direção a um Dharma maior. E aí, cada vez mais, essa manifestação única do divino que é chamado. Aí você bota o seu nomezinho, tracinho, tracinho, você bota seu nomezinho. Vai sendo esse instrumento dármico, onde o seu talento vai trazendo beleza, cuidado, ajuste a essa ordem cósmica muito maior do que a gente consegue dizer, imaginar. E o coração descansa, sabendo. Outra convicção é aquele saber assim que você até bate, faz assim, eu faço até assim, franzo os olhos, você sabe mesmo que a sua ação está correta, porque ela sai desse outro lugar. E aí o convite que enquanto houver uma dúvida, se a mente de dúvida, o coração de dúvida surgir, busque conversar, busque trocar em satsang, busque essas pessoas que podem te orientar, busque uma escritura, busque ouvir satsang. E aí, como algumas pessoas queridas aqui, né, que a gente anda ouvindo, trocando e escutando, fala, coisas que antes eu entendia mais ou menos, foi num post da Indiara, que ela falou, agora eu sei o que significa a não ação. Pode ser que não esteja totalmente ainda aqui, mas eu já sei. Não era exatamente aquilo que eu estava pensando, e não é mesmo não. E por isso que é muita disponibilidade para colocar no fogo sagrado tudo aquilo que for de dúvida, de orgulho, de desejo, de medo. Sacralidade da vulnerabilidade, né? Ai, que lindo. Sim. Sim. É outro nome para pobreza, é vulnerabilidade. Ai, que lindo. É isso. Eu me lembro muito das suas falas de coloca no altar, você falava, coloca no altar, acho que do fogo sagrado, né? Você falava assim, coloca no Sim. altar. E verdadeiramente é isso, é entrega. É entrega. Uma vez me perguntaram como que era agir com compaixão. Com paixão. Tem que ter convicção, tem que ter certeza, tem que ter entrega, tem que ter fé. Maravilhoso isso, maravilhoso. Essa sagrada vulnerabilidade, essa Sim. sagrada vulnerabilidade que nos permite verdadeiramente estar à prova. Ali, estou disponível. Eu estou aqui, né? Eis-me aqui. E aí, né, Ana Paula, sim, esse coração que antes ele foi condicionado, ele foi muito treinado a ficar, né, com limites, ele não aguenta e ele se quebra e se torna infinito e sem bordas. A intenção é essa mesmo, Ana Paula, para que o coração que ainda se limitou por algum motivo, ou se acha limitado por algum motivo, não aguente mais e transborde além de qualquer borda, na infinitude maravilhosa de um amor que não tem objetos, que não tem borda, desborda. Lindo, Ana Paula. Desborda é bom, vou usar, tá bom? Não só transborda, mas desborda. Desconstrói qualquer borda. Muito bacana. Queria agradecer de coração